fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fechemos os nossos olhos, mantendo os nossos pensamentos e sentimentos elevados. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, pela vida, por este dia, que assim como o sol que o iluminou, nos trouxe a luz da renovação. E vai se encerrando em festa, por mais uma vez estarmos reunidos nesta casa de amor. Vamos agradecer a tudo que temos, por tudo que somos, por tanto que recebemos. Agradecer também aos bons espíritos que nos acompanham e que tanto nos auxiliam. E agradecidos, rogamos, Pai, as tuas bênçãos, por acréscimo da tua misericórdia, apesar de filhos devedores do teu amor. Pai, nos ampara a esperança e nos estenda as tuas mãos generosas e dadivosas, para que nelas seguremos e sigamos a longa jornada de nossas vidas, certos de que seremos vitoriosos, porque assim se descortinará a verdadeira paz. Pai, que tuas bênçãos sejam claridade aos nossos olhos, harmonia aos nossos ouvidos, movimento às nossas mãos
e impulso aos nossos pés. Te pedimos ainda, Senhor, que a espiritualidade maior e amiga, aqui presente, envolva o nosso irmão José Carlos de Luca, que fará a palestra desta noite, fazendo com que suas palavras ressoem em nossos corações. E agradecidos, a uma só voz, oremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Antes do conta-luz, nós temos um pedido, por favor. É urgente. Um carro Ford vermelho, chapa 0154. Se estiver aqui, por favor, retirar do local, tá? A pessoa está passando mal e precisa sair. Ford vermelho 0154. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos manter o ambiente de tranquilidade, entrando em contato com o nosso mentor, mantendo o silêncio e a concentração. Muito boa noite, paz e alegria. Nossa, eu tomei um susto agora, tá bom? Sejam bem-vindos à Casa Esperança. Hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre a oração de São Francisco, né? Uma oração que a gente sempre canta aqui, canta com muito entusiasmo, uma oração muito bonita, não é verdade? Mas vale a pena de vez em quando a gente parar para olhar um pouquinho para o que essa música propõe para nós, né? A letra. Quem quiser acompanhar no caderninho aqui do grupo, página 66, tem a letra da música. Quem sabe de cor já? Isso. Tudo bem. Eu me atrapalho ainda um pouco. E eu vou começar dizendo uma coisa que vai derrubar todo mundo. Esta oração de São Francisco não é de São Francisco. Verdade. Não é. São Francisco viveu entre nós aproximadamente há uns 800 anos atrás. Esta oração começou a circular
no início do século passado, nos arredores do Vaticano. No fim do século retrasado, início do século passado. Uma oração anônima, que ninguém sabia quem era o autor. E que começou a fazer muito sucesso, foi de muito encanto, muito gosto das pessoas. E a igreja, então, olhando a letra... obrigado. Olhando a letra, achou que ela tinha princípios, pensamentos que eram muito pertinentes àqueles que São Francisco havia escrito. Basicamente 700 anos antes. Por isso que a igreja acabou batizando essa oração como oração de São Francisco. Embora não se tenha como certa que ele tenha escrito essa oração, é possível encontrar naquilo que ele escreveu, e aliás ele escreveu muito pouco, ou quase nada, princípios que estão aqui nessa oração. E acabou sendo conhecida mundialmente como oração de São Francisco, ou também oração da paz. Ela é também conhecida no mundo como a oração da paz. Creio que é uma das orações, me parece, no meu modo de entender, que depois do Pai Nosso é a oração mais completa, mais profunda, mais significativa e mais prática para nós. Porque é uma oração que ela fala aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. E por que eu preciso saber isso? Porque aquilo que eu devo fazer vai me fazer bem. E aquilo que eu não devo fazer e faço me faz mal. Alguém precisa de mais algum argumento para se convencer disso? E o que a gente quer ficar o que é bem. E se a gente está mal, é porque provavelmente aqui a gente fez alguma coisa ou está fazendo alguma coisa que na oração se recomenda para a gente o quê? Não fazer, não realizar. Por isso que na primeira frase aqui, página 66, essa primeira pedido dele é um pedido, eu acho que é o mais difícil aqui. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Eu diria, fazei-me instrumento da vossa vontade. Veja que coisa que, vamos aqui dizer que São Francisco colocou aqui. Ser um instrumento da vontade de Deus. Porque, em regra, o que a gente quer? Que Deus seja instrumento da nossa vontade. Não é assim? Qual é a parte mais difícil para rezar no Pai Nosso? Senhor, seja feita a vossa vontade. Não é? Ou então a gente faz uma tradução diferente. Senhor, seja feita a minha vontade. E a questão é que nem sempre a minha vontade coincide com a vontade de Deus. E aí vale uma pergunta grande para nós. O que é que Deus quer para mim? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Porque se eu fizer essa vontade, eu estou bem. Se eu fizer essa vontade, as coisas vão dar certo. Agora, se eu quiser fazer a minha vontade, que muitas vezes não corresponde à vontade de Deus, perigos à vista. Mas então qual é a vontade de Deus? São Francisco escreveu aqui.
Primeira coisa, que eu seja um instrumento de paz. Então vale a gente refletir. Será que eu tenho sido um instrumento de paz ou de guerra, discórdia? Ah, não, mas eu sou a favor da paz no mundo. Não é? Mas aí, então vamos começar. Primeira coisa. Quantas guerras que eu estou promovendo? Guerras, por exemplo, dentro do lar. Vamos começar com as coisinhas bem simplesinhas. Depois nós vamos pensar na Terceira Guerra Mundial. Vamos começar na guerra que está prestes a explodir lá em casa. Não suporto que ela pegue a minha roupa. Quem comeu a última fatia do pudim? Você acordou às 3 da manhã com aquela bicha do pudim explodindo e você abriu a geladeira e uma alma boa se antecipou a você, acordou meia hora mais cedo e comeu o pudim. Então, a vontade aqui de Deus é que a gente, por onde haja, a gente seja o quê? Pacífico, que a gente leve a paz. Isso não quer dizer que a gente tem que se omitir em algumas coisas. Não é? Porque mais adiante está dito que quando houver erro, que eu leve a verdade. Porque às vezes a verdade, de certa forma, às vezes incomoda. Mas como é que a gente pode conciliar? Levando a verdade com paz. Sem causar o quê? Rancor. Por exemplo, quando nós temos que dizer uma verdade para alguém, de que forma nós falamos? É com paz ou não? Geralmente é com o quê? Você. E como é que a pessoa se sente? Agredida. Vou apanhar. Está apanhando, energeticamente está apanhando. E às vezes a gente está com a verdade. Às vezes o que a gente está falando é o correto, é o devido. Mas a maneira como nós falamos, nós afastamos as pessoas. Ela já não pensa mais no que eu estou falando. Porque eu parti para um apelo emocional. E, consequentemente, como é que ela vai reagir? Com a razão? Não. Ela vai reagir emocionalmente também. Se ela está sendo agredida, ela vai provavelmente querer se defender. E é isso que a gente quer com a pessoa, nesse diálogo. A gente quer que ela reflita sobre aquela verdade, que ela pense sobre aquilo, que ela possa, refletir e mudar uma determinada conduta. Mas se a gente passa por esse aspecto emocional, vou imaginar, por exemplo, que o marido está passando muitas noites fora de casa. Passou uma, passou duas, passa três. E a mulher, ela tem que ser instrumento da paz. O que é ser instrumento da paz aí? Ficar quieta? Não, não é isto. Eu quero paz no meu lar. Não vou nem falar sobre esse assunto. Não, não é isto. Não é isto. Não é? Mas é como ela vai levar essa verdade sendo um instrumento de paz. Não funciona muito se ela chegar, olha, eu quero falar com você. Acabou de chegar do trabalho, do marido, ele já pronto para sair, falou, quero falar com você. Senta aí. Você está fazendo isso. Você está saindo.
você não sei o quê, você não sei o que lá. Ela tem razão? Tem. Mas será que esse diálogo vai chegar em algum lugar produtivo? O que ela quer? Que ele reflita sobre essa questão. E a reflexão é racional. Se ela começa com essa provocação, provavelmente ele vai encontrar 1000 razões para se defender. Porque você, quando eu chego em casa, você... E aí vai ficar aquela guerra de você, e no final das contas, o que vai acabar? Ele vai sair bravo, não vai chegar a um bom termo. Concorda ou não? Eu sei que as mulheres estão querendo saber, então como é que eu falo para aquele desgraçado? Não é? Elimino você, que é a acusação. Diga assim, senta, olha, estou precisando falar com você. Sabe, eu ando me sentindo tão sozinho à noite. O que vocês acham disso? Não é um bom começo de conversa? Não? Não. Coitada, minha filha. É um bom início de conversa. Porque você verbalizou o que está acontecendo. Você verbalizou a sua emoção. Você pode dizer, olha, não acho correto eu ficar aqui sozinha. Não falei nenhum você. Não acho correto eu acordar e não ter você do meu lado. Eu às vezes acordo à noite e te procuro, não te acho. Não fica mais interessante? Não, você ainda não concorda com isso. Uhum. É um começo de conversa bom. Que você não está acusando, mas você está apresentando um fato. Você está trazendo um diálogo que seja o quê? Pacífico. Pacífico. Porque se a discussão partir para culpados, dificilmente vai ter paz. Porque você vai achar alguns defeitos e ele vai achar outros. Não é? E o São Francisco nos estimula aqui para que... Tony, vamos cantar essa parte do ódio. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Outra vez, vai. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Mais uma vez, vai. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Agora só o público, vamos ver aí. Só essa senhora aqui agora. Então você está sentada no sofá conversando com o seu marido e começa a cantar, põe de fundo a oração de São Francisco. Não é? No fundo aqui, o que está querendo dizer? O ódio não é um bom caminho. Porque quando a gente está com ódio, nós estamos num estado emocional alterado. E provavelmente nós vamos ter atitudes que vamos nos arrepender amanhã. Vamos falar o que na verdade não gostaríamos de falar, ou vamos fazer até o que muitas vezes não gostaríamos de fazer. Quantos crimes dentro do lar acontecem por um momento de ódio? Quantos crimes de trânsito acontecem por uma raiva, um ódio momentâneo do motorista que fechou, que fez isso, que fez aquilo?
E agir sob o império do ódio é colocar fogo na nossa vida e na vida dos outros. Porque nós vamos infernizar as pessoas. Porque a nossa vida já está um inferno. Nós precisamos aí desenvolver aquilo que os psicólogos de hoje falam na chamada inteligência emocional. Nós temos a nossa inteligência racional, onde a gente aprende as coisas, dimensionar, a raciocinar o certo e o errado, mas nós também temos uma inteligência que é a inteligência das emoções, ou devemos ter essa inteligência das emoções, porque as emoções, elas agem primeiro do que a razão. Quando nós temos uma notícia, algum fato, a coisa primeira que acontece na nossa mente é o cérebro emocional reagir. Ele reage antes do cérebro racional. Por isso que se eu disser assim, olha, tem um rato aqui no meio andando, e se vocês levarem a sério, você já pensou que vai sair aqui? Rato não, barata, é um pouco mais tranquilo. Não é? Mais tranquilo ou não? Pior, né? Para as mulheres será pior. E a gente vai fazer coisas que amanhã a gente vai ficar até com vergonha. Vão subir nas cadeiras, vai ter gente que vai ter trepada aqui nesse coisa aqui. Não é? E como é que faz para desenvolver essa inteligência emocional? Um dos atributos é controle dos instintos. Controle dos instintos. Quem não controla, não tem um certo controle, um certo domínio dos instintos, ele vai agir frequentemente tomado pela ira, pela raiva, pela cólera, e vai se tornar uma pessoa insuportável. E vai infernizar a sua e a vida dos outros. E está muito próximo de cometer crimes. Muitos dos crimes passionais, as pessoas que eu entrevistei na minha atividade profissional, que cometeram esses crimes, eles falavam, eu estava num momento de ódio. E o que ganharam com isso? Ganharam uma pena, uma cadeia, uma culpa e um grande inimigo, que foi a pessoa que ele acabou matando ou agredindo. Então, o São Francisco propõe que no lugar do ódio a gente leve o quê? Amor. Ah, então eu devo levar amor para quem? Por quem eu estou sentindo ódio. Mas antes de levar amor a essa pessoa a quem eu estou sentindo ódio, é bom também considerar que muitas vezes eu sou a pessoa que estou precisando desse amor. Então vou levar amor primeiro para mim, porque muitas vezes nós estamos com ódio de nós mesmos. Quem já não sentiu isso? Que raiva que eu tenho de mim. E às vezes nós levamos isso por muito tempo. Raiva de si mesmo, ódio de coisas que nós fizemos, e isso depois nos trouxe muita amargura e ficamos com um ódio terrível de nós. Nós precisamos cantar essa música para nós mesmos em primeiro lugar. Aliás, se eu não fizer isto, como é que eu vou conseguir levar amor para alguém se dentro de mim eu estou me odiando? Ah, mas eu não me odeio. Mas também não gosta de você, né? Muitas vezes a gente não gosta. Não tem amor por si mesmo e tem raiva de si. Então esse é um pensamento muito interessante para a gente pensar. Onde houver ofensa, vamos cantar, Toninho.
uma pergunta? Porque toda vez que o músico vai começar a cantar, ele faz uns 15, 20 acordes para encontrar o seu tom, para pegar o tom. Tá certo. Onde houver ofensa, Não pegou. que eu leve perdão. Não pegou. Bom, assim, vamos começar do comecinho Começo, vai. e vai até o ofensa. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Tá bom. Não era para pensar. Não fique ofendido, tá? Ofensa. Quem é que não tem vontade de ofender? Não é? Ou não? Quem aqui já foi ofendido? Todo mundo, provavelmente. Quem aqui já ofendeu? Todo mundo. Só que a ofensa é uma atitude que nós devemos evitar. Porque quando eu estou ofendendo, não deixa de ser uma agressão. E essa agressão que eu perpetrei, que eu pratiquei, mas fulano nem ficou sabendo. Mas a energia chegou na pessoa. E se ela ficou sabendo, muitas vezes ela ficou ofendida. E isso quebrou o ambiente, isso quebrou a energia de equilíbrio que sustenta a Terra, que sustenta as nossas vidas. Então toda ofensa é uma quebra do equilíbrio. E todo desequilíbrio precisa ser o quê? Restaurado. Quando eu estou ofendendo alguém, criticando alguém, com aquela maledicência, com aquelas palavras muito fortes, eu estou projetando uma energia que ofende essa lei de equilíbrio e, consequentemente, eu vou sentir os malefícios disto. Então, o primeiro prejuízo da ofensa é para quem ofende. Eu entro numa vibração negativa. E essa vibração negativa que fica comigo, ela vai me acompanhar em todos os ambientes da minha vida. Óbvio que eu vou entrar, então, numa vibração negativa que eu fico sujeito, então, a uma série de interferências espirituais, eu fico sujeito a uma série também, né, de contágios, de energias também negativas, e isso vai afetando a minha vida. Então, o nosso ambiente energético, por que a gente sai aqui do passe e sai bem? Porque a gente foi envolvido por energias positivas que vieram, tanto dos passistas como dos espíritos de luz. Mas nós precisamos aprender a sustentar essa energia durante a semana. E uma das formas é a questão da palavra e a questão aqui do sentimento. Por isso que o São Francisco fala, quando tiver ofensa, é preferível então levar o perdão. Perdão. O perdão é sempre uma bênção na nossa vida. O perdão é uma imunização espiritual. Não quer dizer que às vezes a gente não possa ficar ofendido. Isso talvez seja até inevitável. Ficar ofendido, ele é um sentimento em que a gente humano. Se eu dizer para você, não fique ofendido, eu estaria sendo muito desumano. E estaria pedindo uma coisa o quê? Quase que impossível, cruel. Ficou ofendido? Ficou.
Em primeiro lugar, tente não revidar a ofensa. Não se nivele ao ofensor. Quem te agrediu está num patamar abaixo. E se você revida a ofensa, você se nivela a ele. Deu para perceber? Mas eu fiquei magoado. Ficou, tudo bem. Curte essa mágoa, curte essa ofensa e fique com ela o menor tempo possível. Né? Digere. O menor tempo possível. Porque quanto mais tempo a ofensa ficar conosco, mais nós vamos ficar sentindo aquelas coisas amargas, né? Então vamos ter essa atitude, né? Praticar mais o perdão. Ah, mas eu vou perdoar aquele idiota. Já estou ofendendo. Não é? Mas o perdoar não significa que a gente vai concordar com aquilo que a pessoa fez. É apenas dizer o seguinte: olha, ele fez uma coisa errada. Eu não quero ficar mais com isso, mas eu sei que o que ele fez, ele vai ter que... Lembra aquela lei de equilíbrio? Ele vai ter também que responder por isto. Mas eu não quero ser mais o juiz. Eu não quero ser aquele que fala assim: paga. Você vai ter que pagar. Porque Jesus disse: todas as vezes que a gente julgar e querer ser juiz de alguém, a gente acaba sendo o réu naquelas ações em que nós também, de alguma forma, prejudicamos alguém. Por isso que a benfeitora Meimei tem um conselho sempre muito interessante: não fale do mal para que o mal não se lembre de você. Toda vez que você exaltar o mal de alguém, o mal de uma situação, o mal, né? Enfim, nós estamos... o mal da maledicência, da crítica destrutiva, né? Da crítica pela crítica em si, que é só para denegrir a imagem da pessoa. Não tem um sentido de entendimento, né, daquele fato, do que a pessoa fez. Não, é maldade mesmo. Vou falar mal porque eu não suporto fulano, eu quero, sabe, odeio, e vou falar muito mal dela. Cada vez que eu entro nessa, eu entro num regime de energias tão negativas, tão baixas, que dificilmente algum tratamento espiritual vai dar certo. Como é que eu vou pedir auxílio divino a um Deus que me pede para não julgar meu irmão? Se eu estou com a língua ou com os pensamentos todos voltados para uma malignidade. Como é que eu vou curar de um câncer? Que energia espiritual Deus vai ter que me dar se eu estou gastando a minha energia com coisas que já poderiam ter sido esquecidas ou perdoadas? Novamente, quando fala... Vamos, então, outra vez, vai. Desde o comecinho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. A gente completa esse quadro com os mesmos raciocínios, né? Não vai dar para examinar tudo porque o tempo não nos permite. Então,
dúvida, erro, desespero, tristeza e trevas, nós precisamos ficar atento para isso e trocar por esses comportamentos: fé, esperança, alegria e luz. Veja que postura interessante que São Francisco nos propõe. Ao invés de nós ficarmos no desespero, na tristeza e nas trevas e no erro, que a gente tenha comportamentos de fé, esperança, alegria e luz. Mas alguém poderia estar perguntando: mas Delu, como é que eu vou fazer isso se eu estou? Como é que eu posso ficar feliz no meio do sofrimento? Como é que eu posso ser alegre no meio do sofrimento? Eu preciso que alguma coisa alegre me aconteça para que eu tenha um comportamento alegre. Não é isso que a gente raciocina? Mas o que está propondo aqui na letra é que no meio da tristeza a gente tem algum comportamento de alegria. Porque se comportando alegremente, nós vamos começando a dissolver a tristeza. Vocês já passaram por essa experiência? A gente está meio triste. Está com algum problema, preocupado. Aí você fala: preciso fazer alguma coisa, vou escutar uma música. Muitos vão buscar músicas mais tristes. Não é? Isso é muito comum. Você está na fossa. Aliás, não sei se entenderam esse termo. Quem compreendeu fossa? Pessoal mais antigo, né? Está melancólico, está depressivo, né? Eu não sei por que também, porque não é do meu tempo, mas escutava os outros falarem disso, né? Qual é a nossa tendência muitas vezes? Você está lá numa melancolia, você vai ouvir uma música melancólica. Você está lá curtindo uma dor de cotovelo, outra palavra também bem jurássica, né? Dor de cotovelo. A gente vai colocar uma música que simbolize toda aquela nossa dor. Aí você vai ouvir Ronda, né? Essas músicas assim, né? Meu mundo caiu. E o que acontece? Terminou a música, caiu tudo, rondei tudo, né? Vai ficar pior. Mas você pode fazer isso que o São Francisco está falando. Se você está no meio da tristeza, procure alguma coisa de alegria. Procure uma música em que você possa exorcizar a sua tristeza. Tem até uma música, eu não sei se é do Taiguara. Ó tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro, já raiou o dia, vamos viajar. Que esnobada na tristeza. Não é? Não é isso? Paulo César Pinheiro. Você canta um pedacinho, não? Ó tristeza, me desculpe, estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro, já raiou o dia, vamos viajar. Quem quer viajar com alegria? Com a poesia? Então vamos, né? Tá triste? Chore. Chore. Mas não pense que você tenha um barril de lágrimas para chorar o resto da vida. Chega um dia que dá esse tchau para a tristeza. Então, o comportamento alegre, a atitude alegre, ela gera alegria interior. Perceberam isso também?
O simples modo de andar pode fazer a diferença também. Estudos, né, têm comprovado isso. Como é que geralmente a gente anda quando está triste e melancólico? Cabeça para baixo, os ombros caídos, olhando, o andar quase que se arrastando. Vamos fazer a tentativa de, nesses momentos, a gente o quê? Andar como uma pessoa alegre anda, feliz. Como é que ela anda? Cabeça erguida, não é? Um certo sorriso e vai. Segura na mão de Deus e vai. Esse comportamento gera um sentimento interior. E é isso que São Francisco está ensinando para nós. O sentimento gera um comportamento, mas o comportamento também gera um sentimento. O passarinho canta porque é feliz, mas ele é feliz também porque ele canta. O Chico tinha uma música aqui. Hoje eu vou alugar o Toninho. Quando ele estava triste, qual era a música que ele cantava para ficar alegre? Canta aí para nós, Toninho. Essa ou a outra? Isso. Então vai essa nessa. Vai acertar o tom, pera. Leva a vida cantando. Ai, Lili, ai, Lili, ai, Lu. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa. E nessas voltas que eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai, Lili, ai, Lili, ai, Lu. Por isso é que sempre contente estou. Ai, Lili, ai, Lili, ai, Lu. Não é formidável isso? Pode bater palma pro Toninho. Você vai pagar aquela pizza depois dessa. Olha a letra que formidável. Eu levo a vida cantando. O mundo gira depressa. Meu Deus, que coisa bacana. Aí tem uma certa vingançazinha abençoada. Não é? O mundo gira depressa. Você está por baixo. Amanhã o mundo está girando. Amanhã eu vou subir. A gente está no fundo do poço, mas amanhã eu estou lá. Na nuvem do céu. Depois eu volto no fundo do poço. E quando eu estou subindo, eu estou vendo os outros descendo. E quando eu estou descendo, os outros estão subindo. É todo mundo assim, todo mundo irmão, a gente sobe e desce. A vida é isto, não é? A vida não é essa linha reta de felicidade. A nossa vida, no nosso estágio evolutivo de espíritos imperfeitos, nós somos o quê? Sobe e desce. É claro que a gente tem que evitar o quê? O muito descer e o muito subir. Ah, eu tenho grandes planos, eu quero construir o mundo, eu quero pintar, capinar o mundo, eu quero... Calma, peraí. Menos, né? Eu vejo gente, por exemplo, eu quero ser médico, porque eu quero me especializar em tal, depois eu quero fazer pós-graduação disso, eu quero fazer residência disso. Eu falo, peraí, onde é que você está nessa história toda? Não, eu ainda não me formei no 2º grau. Tudo bem. Sonho em ser médico. Tá bom. O resto você vê depois. Porque a pessoa fica lá, não faz nada. Porque ela pensa tanto, dá uma canseira que ela não consegue. Né?
E também, lá embaixo, não. No fundo, estou no fundo do poço, não está. O poço é mais fundo ainda. Tem gente que está ainda numa situação mais difícil ainda. E às vezes está até melhor do que nós. Quantas vezes a gente fazendo um trabalho de rua, com moradores de rua, que a gente pensa que vai ajudá-los, e a gente sai de lá com cada conselho deles. Pergunta às vezes para eles, né? E aí, como é que está a vida? Cada vez melhor. Fico olhando assim, olho do lado, olho do outro. E ele está feliz. Daquele sorriso bonito, tem um dente só, mas escancara. Escancara o sorriso. E às vezes você vai dar o alimento para eles, o lanche, eles falam, não, já comi. Já comi. Veja se aquele lá ainda não comeu. Hoje eu já comi, não preciso. O ano passado era uma noite muito frio, acho que o pessoal estava com a gente aqui no grupo. Era muito frio. Nós saímos daqui depois do trabalho para entregar cobertor na rua. E era meia-noite mais ou menos, um frio imenso. E nós demos um cobertor para um dos moradores, e era um cobertor assim, não era bem cobertor, era uma flanela, uma mantinha assim, meio que feltro, né? Um feltro. Mas era o que nós tínhamos, né? Aí demos aí eu olhei para aquele feltro, né? Olhei para ele e falei, isso aqui não vai dar pro cheiro, aqui não vai conseguir. Estava muito frio. Aí eu falei assim, olha, vou dar outro pro senhor. Ele falou, não precisa. Dê para alguém que não tem. Eu falei, mas é para o senhor? Não. Deus me aquece. Deus me aquece. Dê esse cobertor para outro que não tem, porque Deus vai me aquecer. Eu falei, meu Deus, olha aqui. Postura de vida, né? Postura de vida que nós muitas vezes, né, chega em casa, toma banho quente, põe, né, edredom, pantufa, você usa pantufa? E muitas vezes a gente ainda fica o quê? Reclamando. Que quarto frio! Não é? Pergunta para o morador de rua o que ele acha do quarto dele. É ventilação de tudo quanto é lado. Não é? Na segunda parte da oração, Francisco diz assim, uma coisa muito importante. Veja, eles querem inverter a polaridade da nossa vida. Ó mestre, fazei com que eu procure mais fazer umas coisas e menos outras. Que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado. Dando que recebemos. Perdoando que somos perdoados. E morrendo que vivemos. Então veja, na visão da espiritualidade, na visão de Francisco de Assis, a pessoa que fica só querendo ser consolada, só querendo ser compreendida, só querendo ser amada, é uma infeliz. Esse é o grande problema nosso. Ou seja, quando a gente se sente o desventurado, o injustiçado, a vítima, o azarado, né? E que o mundo não me ama, nós estamos num processo de infelicidade. Porque para Francisco de Assis, ele está apontando para nós, peraí, vamos ser consolado, vamos consolar mais do que ser consolado. Claro que a gente precisa ser consolado, mas aquela pessoa que só vive querendo consolação dos outros, a pessoa só espera, só está querendo receber da vida. Essa pessoa não está dando nada. E o Francisco de Assis diz, é textual, é dando que nós recebemos. Mas há pessoas que só estão querendo o quê? Receber.
E quem está nessa situação provavelmente não vai, porque não está dando. Ele está falando aqui, Francisco de Assis, de uma lei de trocas. Dar e receber são aspectos da mesma moeda. Se falta um, falta o outro. Se a nossa vida começar a girar em torno em mais dar, e a gente pode fazer isso a todo momento. Você vai visitar alguém, encontrou com alguém, emita um pensamento bom para aquela pessoa. Que nenhuma pessoa passe por nós sem levar um sorriso, uma boa palavra, uma oração. Passou uma ambulância, olhe por aquela ambulância que está levando alguém em dificuldade. Passou na via pública, tem um acidente, olhe pela pessoa que está caída. Soube que tem um colega de trabalho que está doente, olhe por ele. Ligue para a família. Isto é doação. Por que o mundo está sofrendo tanto hoje? Porque todo mundo está nessa de querer o quê? Receber. E o mundo espiritual está perguntando, quem é que vai dar? E é na medida que a gente dá, que o simples fato de dar já vai modificando a nossa estrutura interna. Eu me lembro que certa feita, alguns anos atrás, eu estava numa manhã meio assim, ensimesmado. E estava preocupado comigo, preocupado com meus problemas, algumas tensões. Estava nesse processo, querendo receber, querendo ser consolado, querendo ser amado. E eu estava na rua, era mais ou menos próximo à hora do almoço. Eu parei num lugar para almoçar. Era um restaurante que tinha umas cadeirinhas na porta. Era um dia de muito calor. E curiosamente naquele dia eu estava com um livro de São Francisco de Assis. Estava lendo uma biografia dele. Eu parei, aquele ar melancólico, desci. Eu falei assim, deixa eu levar o livro, porque às vezes enquanto a comida não chega, eu vou lendo alguma coisa. Mas na verdade eu olhava para o livro assim, nem muita vontade de ler eu estava. Sentei, pedi a comida. Enquanto esperava, eu vi que chegou um menino, mendigo, e falou assim, tio, o senhor tem um dinheiro para me dar? Olhei assim para ele, com aquela preguiça de enfiar a mão no bolso, né? Olhei para a capa do livro de São Francisco. Parecia que o São Francisco estava falando assim, convida ele para almoçar. Quem sabe ele te faça companhia. Eu falei, é uma boa ideia. Eu falei assim, olha, dinheiro não tem, mas você quer almoçar comigo? Ele falou, eu almoçar? Vai, almoça. E onde é que eu sento? Coitadinho, né? Ele achou que não podia sentar ali. Eu falei, não, senta aqui comigo. Posso? Senta. Aí ele sentou. E ficou me olhando assustado. O garçom olhou para mim e falou, bota mais água no feijão aí, né? E eu vi que ele estava inquieto. Ele olhava de um lado, olhava de um outro. Eu falei, escuta, o que foi que você tá? Tio, é que eu não estou sozinho. Ah, é? E quem mais tem? Meu irmão. Ah, ele está por aí? Tá aqui por perto, estou vendo ele aqui. Eu olhei para São Francisco assim. Eu falei assim, tá bom. Chama o seu irmão, vê se ele quer almoçar também, né? Ele deu uma subida, nossa, em 2 segundos o irmão estava lá. Engraçado que ele chegou e sentou. Mas tá bom. Olhei pro garçom, o garçom, já entendi. E aí começamos a conversar e eu percebi que o irmão que chegou também estava intranquilo.
Olhava de um lado, olhava do outro. Eu falei, São Francisco, hoje o senhor vai me pegar uma peça. Aí eu falei para ele, quem está aí por perto? Eu falei, essa é minha mãe. Eu falei, então chama a mãe também. E veio a mãe, grávida, com um bebezinho de colo, e sentou. Eu falei, São Francisco deve estar muito feliz hoje, né? E sentou. Aí veio a comida, conversamos. E conversei com eles, falei onde que eles moravam, perguntei como é que era a vida deles. E vi que eles estavam, né, numa certa alegria. E eu falei, por que vocês se sentem alegres? Eles falaram, porque nós vamos comer. Faz uma semana que a gente não come. Que a gente só come comida de lixo. Aí o segundo irmão comia. Quando a comida chegou, ele não esperou nem um talher. Ele começou a pegar assim com a mão, assim. E comeram, e comeram, comeram. Eu queria puxar papo, mas eles não me davam o menor. Aí quando acabou, eles levantaram. Aquele segundo disse assim para mim, olha tio, hoje eu estava com tanta fome, eu estava tão desesperado que eu saí de casa dizendo, se eu não comer hoje eu vou matar alguém. Aí ele tirou um canivete, né? E falou assim, mas está aqui, eu vou dar de presente para o senhor esse canivete. Muito obrigado. Se alguém vai viver hoje na terra, essa pessoa tem que rezar pelo senhor. Eles levantaram, me deram um abraço e foram embora. Então, aquilo me trouxe. Aí comecei a olhar para mim, olhar para o São Francisco, ele olhava para mim, e eu estava me sentindo uma outra pessoa completamente diferente. Porque em 40 minutos que talvez nós ficamos ali, eu esqueci dos meus problemas. Ah, mas seus problemas desapareceram? Não. Quando eu voltei, eu estava com os mesmos problemas. Mas sabe o que eu reconheci? Eles não tinham o mesmo tamanho. Eles deram uma diminuída sensível. E eu posso dizer que naquele momento ocorreu um milagre. Porque para mim o problema que eu estava enfrentando era do tamanho de um monstro. E depois ficou um tamanho compatível com o que de fato era. E eu me senti em plenas condições, porque eu disse, meu Deus do céu, eu tenho estudo, tenho trabalho, tenho profissão, tenho comida, tenho uma casa e não preciso de canivete. Então eu me senti, fui curado naquele momento. Quem me curou foram aqueles 3, 4 pessoas que São Francisco mandou, né? Acho que São Francisco pensou, eu não vou mandar o De Luca para ajudar aqueles 4, eu vou mandar aqueles 4 para ajudar o De Luca. É claro que a gente acabou se ajudando uns aos outros, né? Então nós precisamos entrar nessa lógica de não se sentir tão vítima, tão desamado. Nós viemos ao mundo para amar. Nós viemos ao mundo para fazer uma diferença, para fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. E a partir daquele dia, e hoje eu renovo meus votos, que São Francisco bote muitos necessitados na vida de cada um de vocês. Beijo no coração.